Hebreus capítulo 13, versículo 20, versículo 21. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Amém? Pode sentar-se e ficar à vontade. Irmãos, para que eu possa começar a ministrar a palavra a qual o Senhor colocara no meu coração, eu preciso falar um pouco sobre a aliança, principalmente as alianças do Antigo Testamento, porque Deus, Ele se relaciona com o ser humano, com a humanidade, através de aliança. E aliança é símbolo de compromisso, ou seja, Deus disponibiliza, é Deus que parte primariamente de buscar aliança com o ser humano, aliança com a humanidade. Deus trabalha e opera em compromissos. A partir de compromisso que nós assumimos, partindo dele um compromisso conosco, Deus vai atuando na nossa vida, porque Deus tem compromisso de salvar aqueles que têm compromisso com Ele e com a sua obra. Lá em Gênesis, no início, nós vamos ver quando Adão e Eva, eles pecam. E quando eles pecam, Deus então faz uma aliança. E qual é a aliança que Deus faz? Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira promessa que Deus disponibiliza ao ser humano é enviar alguém que esmagaria a cabeça da serpente, ou subjugaria o poder das trevas contra a igreja de Deus. Depois disso, nós vamos ver o desenrolar da história, em que a humanidade já caída começa a profanar degradamente a vontade e o querer de Deus, ferindo os princípios, a ponto de Deus dizer que havia se arrependido de ter feito o homem. Deus então envia um dilúvio, a qual destrói, mata toda a humanidade, com exceção de Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas noras. Deus então faz a segunda aliança com o ser humano, e ele faz como um sinal, um arco-íris, a qual Deus preservaria a humanidade. Através da aliança que Deus faz com Noé, ele está preservando a humanidade. E a história continua. A natureza humana já está caída e continua no progresso da repovoação. Continua o pecado habitando, atuando, crescendo e multiplicando. E então os homens da terra, eles decidem criar uma torre para se unir e poder chegar até o céu. No capítulo 11 de Gênesis, nós vamos ver agora o nascimento das nações. As nações que nós vemos hoje foi nascimento a partir daí, da Torre de Babel. Deus então divide a humanidade da Torre de Babel, e ali cria-se várias nações.
Porém, Deus precisava cumprir aquilo que estava escrito em Gênesis 3:15. E para isso, Deus, agora vendo que tem muitas nações, Ele quer separar uma nação, para que através dessa nação o povo viesse conhecer a Deus, ou essa nação representaria a Deus sobre a terra. Deus então chama Abraão e faz a terceira aliança. Deus chama Abraão, pede para ele sair da tua parentela. Ele faz 3 grandes promessas. Primeiro, tornaria ele uma grande nação. Segundo, Deus fala para ele que bendito seria todas as famílias da terra. Terceiro, Deus daria a terra em que ele estava pisando para a sua descendência. E Deus vai agindo conforme Gênesis 3:15 para cumprir aquilo que ele está falando. E Deus vai trabalhando progressivamente para cumprir a tua palavra, a tua promessa. Mas sempre vamos perceber que a aliança não parte do ser humano. Sempre Deus está iniciando se relacionar com o ser humano. Então Deus agora vai trabalhando e o povo vai para o Egito e cresce, torna-se uma grande nação. Deus usa a vida de Moisés para tirar o povo do Egito. E agora, quando Deus tira, Deus faz a 4ª aliança com o povo. E qual aliança é essa? A aliança do tabernáculo, porque Deus agora queria habitar no meio do seu povo. Deus faz uma aliança com Moisés sobre o tabernáculo, que Deus passaria a se relacionar com o seu povo através do tabernáculo, lugar de adoração, lugar de culto, lugar de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas não para, progressivamente Deus está trabalhando para cumprir o que Gênesis 3:15 Deus havia prometido a Adão. Deus agora vem o período da monarquia, e bem conhecemos um pouco que o povo, ao ver que os povos tinham reis, eles pediram um rei. O pedido deles de pedir um rei estava de acordo com a Bíblia, porém a razão com que eles estavam pedindo o rei era para se igualar aos povos, e isso não agradou a Deus. Por isso Deus usou e levantou Saul, e Saul, bem conhecemos, foi reprovado por Deus. Deus então levanta um segundo o seu coração, chamado Davi, e quando Davi ele assume o reinado, Deus faz uma 5ª aliança com Davi. E qual é essa aliança? Que a dinastia perduraria de eternidade para eternidade, vindo da raiz de Jessé. Deus então vai trabalhando até a chegada do Messias, o rei a qual a humanidade o ignorou, o rejeitou, mas foi o único que nasceu rei e é rei eternamente, é o Senhor Jesus. Jesus nasce e Jesus cumpre o seu chamado e a sua obra missionária por 3 anos e meio aproximadamente, trabalhando para introduzir no coração daqueles a quem ele tinha escolhido e separado como discípulos dele. Ele começa a introduzir sobre o Espírito Santo, e então Jesus ele morre naquela cruz, e ao 3º dia ele ressuscita. Antes disso, Jesus vai dizer aos discípulos que se o grão ou a semente ela não morresse, ela não frutificaria, ela não cresceria. E Jesus está falando do grão da semente, que se não morrer, não crescerá. E que semente é essa? É o próprio Senhor Jesus. E eu e você somos fruto do crescimento dessa semente que
semente que outrora morremos para o mundo, para viver a promessa de Cristo na nossa vida. Essa semente é nós. Nós somos sementes que foram produzidas por aquela semente que morreu. Porque se a semente não morrer, não há crescimento. Se a semente não morrer, não há frutificação. E nós somos fruto desta semente que morreu. E hoje estamos crescendo na comunhão, crescendo na graça, crescendo na santificação e no temor e no tremor do Senhor. Nós também somos essa semente que morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo. Isto é, saímos da morte e fomos transportados para a vida. E não só isso, a semente ela precisa continuar sendo espalhada, porque a semente morre para dar vida e nós morremos para o mundo para dar vida e para transportar outros que estão mortos nas ofensas e pecado para a vida. E Jesus vai preservando isso. E Jesus, ao ir preservando isso, ele derrama o Espírito Santo, o outro Consolador, o Paracleto, aquele a quem ajudaria a igreja. O Espírito Santo, ele veio com algumas missões, e uma delas é levar eu e você que o recebemos a obedecer a Deus, a obedecer a vontade de Deus, a obedecer o chamado e a vocação de Deus. É o Espírito Santo que nos auxilia e nos capacita para obedecer a Deus. Segundo ponto, para sermos santificados, a santificação ela é tanto posicional quanto progressiva. Posicional porque a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós nos tornamos santos e somos por Ele justificados imerecidamente. Mas a santificação também é progressiva, porque à medida que nós vamos nos relacionando com o Espírito Santo, a pessoa de Cristo vai sendo introduzida dentro de nós, e nós vai aprendendo a amar, vai aprendendo a perdoar, vai aprendendo a se relacionar, vai aprendendo a ter comunhão, vai aprendendo a andar na presença de Deus, vai aprendendo o propósito e a mensagem do reino de Deus para transmitir ou ser porta-voz e canal do reino dos céus. Terceiro propósito, e é aqui que eu entro. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos evangelizar. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos cumprir a obra missionária. Sem o Espírito Santo nós não temos eficácia. Sem o Espírito Santo nós não temos disposição. Sem o Espírito Santo nós não temos direcionamento para cumprir aquilo que o Senhor confiou e responsabilizou como missão clímax do reino de Deus, intransferível, insubstituível, que é evangelizar. Nós estamos na total dependência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos capacitando, é o Espírito Santo que vai nos renovando, é o Espírito
Santo que vai iluminando o nosso sentimento, o nosso coração. É o Espírito Santo que coloca em nós o anseio por salvar almas que estão perdidas, assim como nós outrora também estávamos fora, destituídos da glória de Deus. Estávamos longe, mas a misericórdia de Deus nos alcançou, e o Espírito Santo se derramou na nossa vida. Não é somente para nos manter salvo. O Espírito Santo veio porque nós não tínhamos capacidade nenhuma humana de cumprir a vocação com que fomos vocacionados no Senhor. É o Espírito Santo que impulsiona a minha e a tua vida a não olhar com o olhar natural, mas olhar com o olhar espiritual. Tá nas drogas, mas outrora eu tava, Jesus vai salvar. Tá na prostituição, outrora eu tava, mas Deus vai salvar. Tá no alcoolismo, mas Jesus é poderoso para salvar, porque outrora eu tava e Jesus me salvou. O Espírito Santo, Ele quer trabalhar na igreja. A igreja precisa voltar a sentir o que sentia. A igreja precisa voltar a se entregar como se entregava. A igreja precisa voltar a orar como orava. A igreja precisa voltar a ter compromisso quando tinha compromisso. Hoje em dia a maioria chega quando o culto já está pronto, já começou. Antigamente os irmãos vinham para preparar, para oferecer o culto, e o culto chegava com cheiro suave, a narina de Deus. E sabe como Deus respondia? Com fogo, com poder, com derramamento de autoridade, com coisas sobrenaturais, com colheita de alma. Deus respondia na perseverança dos santos, no templo, na comunhão, no partir do pão, na oração, agregando todos os dias almas que seriam salvas. Nós somos fruto disso. Nós somos fruto disso, igreja. E nós parece que paramos de produzir fruto. Parece que os galhos, os ramos se secaram. Mas não é a videira, porque a videira é Cristo. A videira é viva. A videira é eficaz. A videira é inesgotável em virtude. Aonde está o erro? É os ramos que estão entendendo que não é o tempo, que não é a época, que não é o momento. Que momento será para nós se nós temos a liberdade de ir e vir? Que momento será para nós se ninguém fecha uma porta de uma igreja? Que momento será para nós que nós temos a liberdade de evangelizar? Até onde trabalhamos temos a liberdade de falar de Jesus. O campo está preparado e nós somos a igreja viva. Lembre disso, nós somos fruto de uma semente que morreu e gerou vida. Nós somos fruto de uma semente que morreu e gerou vida. E aqueles que permanecem em Cristo também morrem para gerar vida. Quem morre em Cristo gera vida. Quando a minha vontade está acima da vontade de Deus, o reino dos céus não está atuando eficazmente dentro do propósito do reino do céu. Mas quando a vontade de Deus está acima da minha vontade, acima
Deus dá razão à sua palavra, porque Ele zela por ela para cumpri-la. Eita, Jesus, preparado. Eita, nós. Aleluia. O Espírito Santo desce. Quando o Espírito Santo desce, nasce-se a igreja. Como que a igreja nasceu? A igreja nasceu com colheita de alma. A essência do nascimento da igreja é colheita de almas. E a evolução da igreja permanece em essência de colheita de almas. Eita, Jesus maravilhoso. Irmãos, eu vou falar um testemunho que eu conheci. Eu conheci um jovem que aos seus 16 anos, esse jovem ele ganhou uma moto da sua mãe. E esse jovem era trabalhador. E esse jovem começou a andar com pessoas que roubavam. E este jovem então, ele aos seus 16 anos, ele foi roubar uma moto. E quando ele roubou uma moto, ele foi preso, foi para a FEBEM. E lá ele saiu com seus 17 anos, já beirando seus 18 anos. E este jovem lá dentro da FEBEM, ele não era criminoso. Mas lá ele começou a se envolver com as conversas que lá tinham. E esse jovem então desejou sair diferente. Esse jovem então, ele começou a roubar. Ele saiu da FEBEM, começou a roubar. E aos 3 meses que ele tinha feito 18 anos, este jovem, ele foi preso. Quando ele foi preso, ele começou a crescer ainda mais na vida do crime. E quando ele saiu depois de 2 anos e 7 meses, esse jovem, ele começou a roubar mais ainda. E os seus assaltos agora não era mais pequeno. Ele se envolveu com uma quadrilha do PCC. E ele começou a roubar. Até que então, este jovem foi preso. Quando este jovem foi preso, este jovem então ele entrou para a facção do PCC. E esse jovem, ao entrar para a facção do PCC, ele ficou 4 anos e 2 meses dentro do presídio. Já era a 3ª prisão. Ao sair agora, ele não pôde sair de cabeça erguida. Teve um problema dentro da colônia, ele teve que pular o alambrado e fugir. Esse jovem agora foge da prisão. Esse jovem agora, ele fecha o seu corpo. Ele agora está fugitivo dentro de uma facção e agora fazendo parte da macumba. Esse jovem fica 10 meses na rua. Chegado aproximadamente 8 meses que esse jovem estava na rua, aonde ele estava, a polícia invadia e não conseguia pegar ele. Na 3ª vez, lá na Baixada Santista, esse jovem foi preso, fugitivo. Recapturado, ele volta, tá com as suas guias. Quando ele atraca dentro do corró da delegacia, ele tira as suas guias e ele fala para Deus: Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida. E as lágrimas desciam no rosto deste jovem. E este jovem atraca dentro de um CDP, que é o momento onde aguarda o BO ser resolvido ou ser julgado. E esse jovem então, ele começa a buscar a Deus, mas o inimigo começa a se levantar contra a tua vida.
E esse jovem agora, ele chega até os irmãos e pede socorro aos irmãos, porque toda hora o inimigo se levantava contra a tua vida. Um irmão da igreja dentro do presídio falou para esse jovem: faz um jejum pela tua vida, porque nós estamos orando e o mal não está saindo. Este jovem então abre um jejum de 40 dias sem saber o que era isso. Quando chega no 7º dia, o inimigo começa a tentar sufocar a sua vida, começa a tentar estrangular a tua alma. Ele toma bombinha, não passa a falta de ar. Ele toma injeção, não passa a falta de ar. Ele vai até o médico dopa ele de remédio. Ele acorda no 8º dia da campanha e não tinha mais nada. Mas esse jovem ainda estava relutante. Esse jovem ainda não queria Jesus, não entendia o que era Jesus, não conhecia sobre Jesus, até que ele foi parar em um pavilhão aonde não havia nenhum crente. Quando ele chegou lá, Deus enviou um crente. E esse crente começou a pregar para esse jovem. Esse crente, na autoridade do Espírito Santo, começou a desconstruir o que ao longo dos anos foi construído em uma fé mentirosa, e começou a introduzir Jesus na vida deste jovem. Passados-se 2 anos, este mesmo homem, ele vai orar por este jovem e ele fala: olha, eu vejo uma espada de cabeça para baixo, algo ruim está vindo sobre a tua vida, mas vamos orar. Neste momento, este jovem já tinha sido excluído do PCC. Ele então se rende ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua vida. Sabe quem é esse jovem? Esse jovem sou eu, que outrora roubava a sociedade, agora rouba a alma das trevas e transporta para o reino de Deus. Esse jovem sou eu, que outrora andava brilhoso com ouro, agora é luz do mundo e sal dessa terra. Esse jovem sou eu, que outrora enchia a cara de droga e de cachaça, e agora enche do Espírito Santo para pregar as boas novas aos cativos. Este jovem sou eu, que outrora fazia parte do primeiro comando da capital, agora faz parte do primeiro comando de Cristo, marchando na terra. Jesus faz a obra ou não faz a obra? Lá dentro do presídio, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Os meus primeiros 2 meses foi mil maravilha. Os que eram meu amigo me aplaudiu, disseram: você tomou a melhor decisão. Passados-se 2 meses, Deus inverteu o quadro. Os que eram meu amigo me tornaram meu inimigo, e começou a prova. E aí eu comecei a buscar. Antes de ser crente, já fazia 2 anos que eu jejuava até 4 horas da tarde, com exceção de alguns domingos que eu abria mão, sem ser crente. Quando eu aceitei Jesus, eu intensifiquei a minha busca. Comecei 2 anos a jejuar, a orar. Com 1 mês, Deus me deu uma visão que eu seria um líder. Eu não entendia de nada, não compreendia nada, mas Deus me deu a visão que eu seria um líder. Passados-se 1 ano e meio de crente, eu já estava liderando um povo sem ser obreiro. E Deus foi me forjando, me capacitando, me preparando, até que eu orava a Deus e falava: Senhor, eu quero o poder do Espírito Santo. Deus falou: então jejua e ora. Eu paguei um preço de 3 dias sem comer, sem beber, sem nada, orando e pedindo o Espírito Santo. No 4º dia era culto da busca do Espírito Santo. No 4º dia, Deus me encheu, me aqueceu, derramou a glória dele sobre a minha vida, que quem se aproximava de mim sentia a presença viva do Espírito Santo ardendo em chama em mim. Deus ainda faz a obra, Deus ainda busca
busca no fundo do abismo, Deus ainda vai nas trevas, Deus ainda vai em lugares escombrosos, e busca, lava, reme e batiza com o Espírito Santo e coloca de pé como porta-voz do reino do céu. Glória. E lá dentro eu falei duas coisas para Deus. Uma delas foi: Senhor, se eu tiver que sair lá fora e perder a minha salvação, me mata antes que eu saia, mas não me deixe perder a presença do Seu Espírito, porque quem conheceu o Espírito Santo nunca mais vai ser a mesma pessoa. Quem conheceu o Espírito Santo não tem como ser a mesma pessoa. Segunda coisa que eu falava para Deus: Senhor, aqui eu vou te honrar, eu vou passar muitas humilhações no teu nome, mas quando eu chegar lá fora, o Senhor me honra. E eu orava e falava ao Senhor: Senhor, no Espírito, minha oração era assim, igreja: Senhor, eu quero uma varoa de 20 anos de idade, eu não quero de 19 e não quero de 21, porque eu vou saber que é ela que o Senhor colocou no meu caminho. Por 3 anos eu orei assim, 5 anos fiquei dentro do presídio, por 3 anos eu orei assim: só eu e Deus, só eu e Deus, só eu e Deus. Na minha quinta saidinha, porque saí 10, eu conheci a minha esposa com 20 anos de idade. Com 1 mês de liberdade eu me casei. Com 1 mês e 1 semana Deus abriu a porta de emprego, que permaneci lá até agora como encarregado. Com 4 meses de liberdade, Deus me colocou para pastorear um ministério, que pela graça de Deus estou lá até hoje. Ninguém entende o vale, ninguém entende o processo, ninguém entende o deserto, ninguém viu, ninguém te assistiu, mas quem te conhece no oculto te recompensará e te revelará em público. Através da minha esposa, Deus nos deu 2 filhos abençoados. E eu digo aos irmãos: Deus é Deus de promessa, Deus é Deus de alianças. Não tem como Deus deixar de cumprir aquele que tem compromisso com Ele, a sua promessa, a sua palavra. Irmão, às vezes falta nós pregar com autoridade aqueles que estão na rua. Parece que nós, igreja, desacredita do poder do Espírito Santo. Parece que nós mesmos não temos mais autoridade. Parece que nós descredibilizamos a mensagem poderosa da salvação. Parece que nós estamos retrocedidos, minguados, sem força, sem fé. E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai a minha palavra e fazei discípulos. Jesus deu uma ordem: permanecei em Jerusalém até que do alto fosses revestido de poder. Quando o povo recebeu o poder do Espírito Santo, eles não eram mais os mesmos crentes acovardados, eram os crentes cheios de autoridade, cheios de ousadia. Pouco se ouviu falar de Estevão, mas o que Estevão fez foi alguém que estava cheio do Espírito Santo de Deus. Deus
nessa noite Ele diz para mim e para ti: esvaziamo-nos de nós mesmos e temos lugar, porque o Espírito Santo quer nos encher, quer nos encher, quer nos encher, quer nos encher. A obra missionária não vai parar, não vai parar. A obra missionária vai avançar, porque Deus avivará a sua igreja. Eu agradeço a minha oportunidade. Fique com esta palavra no seu coração. Não importa o cenário, Deus salva, Deus resgata. Só pregue, só anuncie, só interceda. Fazemos jus de ser fruto de uma semente que morreu para nos dar vida. Se ela não morresse, nós não tínhamos vida, mas ela morreu, e por isso temos vida, e vida frutífera no Senhor. Se você crê nessa palavra, pode glorificar a Deus. Eu agradeço a oportunidade.